Olá, meninos! Então, na aula desta semana, nós iremos estudar sobre a legislação previdenciária. Como as leis regem para essa questão da legislação da previdenciária, a questão da aposentadoria, né? Então, vamos aqui começando com um pouco da história da legislação. No Brasil, o primeiro registro sobre a Previdência Social aconteceu em 1821, quando o príncipe regente Pedro de Alcântara outorgou um decreto tratando do tema. Entretanto, a origem da Previdência brasileira, como conhecemos atualmente, deu-se em 1923, com a Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados de cada empresa de estrada de ferro. Vamos lá, continuar com a história, tá certo? Então, a partir desta lei, o país passou a manter uma estrutura que proporcionava pensão, aposentadoria, assistência médica e auxílio farmacêutico. Aí, segundo o panorama da Previdência Social brasileira de 2007, na década de 30, o sistema previdenciário reestruturou-se, mantendo as bases corporativas de modo a responder ao dinamismo político-econômico do início do processo de industrialização brasileiro. Então, paralelamente às caixas, proliferaram os institutos de aposentadorias e pensões, que são registros aos trabalhadores urbanos, restrito a eles, né, a estes trabalhadores. Aí, dentro desse período, foi criados os institutos de aposentadorias e pensões dos marítimos, em 1933, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, também no mesmo ano, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, em 1934, e entre outros institutos foram criados nesse período, então, em anos consecutivos. Os institutos, porém, tinham uma característica bem marcante, que seria a desigualdade, pois cada um deles possuía uma estrutura específica de benefícios e contribuições, o que criava uma grande disparidade nos níveis qualitativos e quantitativos de projeção social. Então, o Decreto de Lei 5.452, de 1º de maio de 43, aprovou a consolidação das leis do trabalho, elaborada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e que preparou também o primeiro projeto de consolidação das leis de previdência social, representando uma decisão que contribuiu para a estruturação da Previdência. Vamos lá, continuando um pouco dessa história. E aí, já em 2003, o sistema previdenciário sofreu significativas mudanças com o implemento da contribuição dos incentivos, dos inativos, redução de pensões tetos para as aposentadorias dos servidores públicos federais e subtetos para os servidores estaduais e novas regras para a aquisição de aposentadoria. Todas essas alterações foram introduzidas devido à alta taxa de crescimento de aposentado em relação à taxa de contribuição realizada. Isto, em grande parte, deve-se a uma soma de fatores. Quais são esses fatores? O crescimento do número de beneficiários, o aumento da expectativa de vida do trabalhador, o envelhecimento da população, o aumento da informalidade e o sistema de custeio utilizado, né? Todas essas variáveis vêm sistematicamente afetando o sistema de previdência social no país, que apresenta déficit crescente, gerando a necessidade de alterações sistemáticas. E aí o assunto hoje em dia vem sendo discutido, mas há muitas contradições, alguns são a favor e outros contra, alguns são mais beneficiários, não, mas está em discussão sobre esses fatores. Então, pessoal, a Previdência Social é obrigatória a todo trabalhador legalmente registrado. No Brasil, existem dois regimes previdenciários oficiais, que são o Regime Geral da Previdência Social, ele é administrado pelo INSS, é obrigatório e atualmente com teto de R$ 3.038,99. Ele atende ao setor privado.
empregadores, empregados, assalariados, domésticos, autônomos e trabalhadores rurais são contribuintes do sistema. As aposentadorias por idade são concedidas aos homens com 65 anos e às mulheres com 60 anos na área urbana, aos homens com 60 anos e mulheres com 55 na área rural. E as aposentadorias por tempo de contribuição é 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres. E a administração do sistema é público. Aí é como que eles regem o sistema pela Previdência Social, pelo INSS, né? Então, o regime de previdência dos servidores públicos é compulsório, ou seja, é uma imposição legal que obriga o trabalhador a afastar-se do posto de trabalho e até então ocupava-se. E os fatos que levam à aposentadoria compulsória são idade, doença física ou mental, incapacitante, né? E determinação judicial, entre outros. É compulsório com teto e subteto definido pela Emenda Constitucional de 41 de 2003. Aí exclui-se deste grupo os empregados das empresas públicas, os agentes públicos, os servidores temporários e detentores de cargo de confiança, e todos filiados obrigatórios do regime geral. A aposentadoria compulsória é concedida aos 70 anos para homens e mulheres, e a aposentadoria por tempo de contribuição é aos 35 anos para homens e 30 anos para mulheres também. Bom, pessoal, além da previdência que é administrada pelo INSS, tem também a previdência complementar. Ela é um benefício opcional que proporciona ao trabalhador um seguro previdenciário adicional conforme sua necessidade e vontade. É uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador ou a seu beneficiário. Os valores dos benefícios são aplicados pela entidade gestora com base em cálculos atuariais. Estes cálculos utilizam probabilidades matemáticas, estatísticas, finanças, econômicas e de computação para avaliar riscos nas indústrias de seguros e finanças. É um cálculo muito complexo e apresenta grandes divergências no valor do seguro entre as unidades gestoras destes cálculos, né? Então, a previdência complementar é voluntária e sua administração é privada e possui arranjos variados, destacando-se por fundos patrocinados por empregadores. Ela é associativa e constitui-se um complemento ao benefício do RGPS e pelo INSS. Então, existem dois tipos de previdência complementar, que é a previdência aberta e a previdência fechada, que nós vamos entender elas nos slides seguintes. Já a previdência aberta, ela constitui-se pelas entidades com fins lucrativos, constituída com sociedades anônimas e participantes do Sistema Nacional de Seguros Privados. A participação é aberta ao público em geral, sendo a fiscalização realizada pela Superintendência de Seguros Privada, SUSEP. Existem dois tipos de previdência complementar, que é a previdência por entidades fechadas, previdência complementar, que constitui-se em instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletiva, permitida exclusivamente aos empregados de uma empresa e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, estes denominados patrocinadores, e aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista, ou setorial denominados instituidores. A fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar é feita pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. Bom, como nossa aula nós fizemos um geral sobre o que é a legislação previdenciária dentro dessa nossa aula, e aí se a gente fosse pegar o passo a passo da Constituição Federal, do que fala da legislação previdenciária, seria muito grande, né? Então, a atividade proposta, já colocando aqui dentro dos slides,
é fazer um resumo dos artigos 194, 195, 201 e 202 da Constituição Federal, especificando o que preconiza cada um deles na Constituição, porque dentro de cada artigo tem seus incisos e parágrafos. Aí, dentro do resumo de vocês, você faz um destaque para eles, tá certo?